Em que livro nós vamos ler agora, povo de Deus? Lucas. Em que capítulo, gente santa? Versículo 15, por favor. Se você sentir uma pequena diferença vocabular no texto, não se incomode. As versões são muitas. O texto é um só. Os vocábulos podem mudar um pouquinho, mas a mensagem é uma só. Qualquer que seja a versão da Bíblia, menos as duas que existem por aí, que não merecem crédito, menos as duas, todas as outras são dignas de nossa consideração. Verso 15, e nós estamos começando a leitura. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Por amor a pessoas que eventualmente estejam aqui nesta noite, que não são evangélicas, em um desejo de levar em consideração algumas pessoas que estejam aqui nesta noite e que não frequentam nenhuma igreja evangélica ou que excepcionalmente não disponham de nenhum exemplar da Bíblia em sua casa, por amor a essas pessoas, por consideração a elas, eu menciono que havia a cidade de Jerusalém, onde Jesus morreu, foi sepultado e onde também ressuscitou. E havia uma aldeia próxima da cidade de Jerusalém, chamada Emaús. Não custa nada dizer que Jerusalém estava em cima e que Emaús estava embaixo. Jerusalém é uma cidade elevada. A Bíblia fala nas colinas de Jerusalém. A Bíblia fala nos montes de Sião que envolvem Jerusalém. E a Bíblia diz que 2 discípulos, no dia da ressurreição, depois que Jesus apareceu a Maria Madalena, a outras mulheres, depois que Jesus havia já se mostrado vivo, mas esses 2 discípulos não sabiam de nada, entristecidos, desapontados, espiritualmente, psicologicamente estressados, eles resolveram sair de Jerusalém e ir a Emaús. Se for possível, eu lhe agradeço muito a gentileza de poder me atender em um pedido que eu vou lhe fazer. Se for possível, deixe a sua mão direita livre por um instante. Só se for possível. Muito obrigado. Para que você viva a mensagem, para que você visualize pela sua mente e coração a história que nós estaremos mencionando aqui, lendo a Bíblia. Faça assim comigo, por favor, e diga Jerusalém. Mais uma vez. Desculpe, eu vou pedir que fale só mais uma vez, porque no meu entendimento, a voz mais bonita que existe na terra é a voz da igreja. Então, por favor, outra vez, Jerusalém. Agora baixe a mão um pouco mais e diga Emaús. Tudo começa assim. 2 discípulos, desapontados com a morte de Jesus, entristecidos com a ausência do Rabi da Galileia, cabisbaixos, desorientados porque não sabiam o que fazer. Ele era a nossa esperança, mas morreu. Nós depositamos nele toda a confiança, mas nós vimos quando ele expirou. Eu estava tão confiante de que os meus filhos iriam conhecê-lo, mas ele morreu. A história da morte de Jesus é a história mais impactante que existe em todo o ciclo da história humana. Mas se você conhece Jesus só até a cruz, se você conhece Jesus só até ao túmulo, você continuará desapontado, porque na cruz está emblematicamente o símbolo eterno, permanente da nossa redenção. Mas se tudo termina na cruz, se tudo termina no sepulcro, isto não é a história completa. A razão por que a igreja é alegre não é apenas porque Cristo morreu por nós, mas é porque Ele ressuscitou. O fato de Ele haver morrido traz segurança e salvação para nós, mas o fato de Ele haver ressuscitado traz uma alegria que não há demônio que possa tirar. Aleluia! Jesus morreu em Jerusalém. E esta atitude que os discípulos tomaram, e como é hábito meu, eu quero ser bem prático, eu só sei ser prático. E como Jesus morreu em Jerusalém, eles disseram, bem, o que você acha? Vale a pena continuar em Jerusalém?
Imagina dizer, não vale. O que nós vamos fazer aqui? Liderados por quem? Monitorados por quem? Você que está aqui esta noite já deve ter vivido em algum dia da sua vida. Tomara que não tenha sido hoje. Mas em algum dia da sua vida você já ficou assim, e agora? O que eu vou fazer? E agora eu não vejo caminhos, não vejo veredas, não vejo atalhos, não vejo esperança, não vejo o brilho do sol, não vejo nada. Alguém já experimentou uma situação dessa em algum dia da sua vida? Diga assim, eu. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Então o que acontece? E eles tomaram uma decisão. Eu estou então estabelecendo um primeiro princípio, né, no exame dessa história. Quando você estiver em crise, seja cauteloso nas decisões que você vai tomar. As piores decisões que nós tomamos é quando nós estamos em crise. Se você estiver atravessando uma crise, ou se uma crise estiver passando por você, eu gosto mais das crises que passam. Eu me sinto mais confortável em dizer que tem uma crise passando do que dizer eu estou passando uma crise. Porque na verdade aqui não tem uma só pessoa passando crise, nenhuma só. Agora tem uma opção de gente que está vendo uma crise passando e está já terminando de passar. Você pode exaltar a Deus por isso? Tenha muito cuidado com as decisões que você vai tomar quando você estiver em crise. Eu vou ser muito honesto, muito sincero e vou dizer uma coisa. A única coisa que nós podemos fazer quando estamos em crise e não vai nos trazer problemas é chorar. Pastor, eu posso chorar? Chore. Chore, chore, chore quanto você quiser. Mas por que é bom chorar? Porque o mestre, que é o nosso consolo, disse, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A razão porque às vezes Deus deixa você chorar é porque se você nunca chorar, você vai conhecer Jesus como Salvador, vai conhecer Jesus como amigo, vai conhecer Jesus como companheiro, mas não vai conhecer nem Jesus nem Espírito Santo como Consolador. A razão porque Deus deixou você chorar aquele dia não é porque Deus quer torturar você, é porque Ele quer que você tenha a visão dele como Consolador. Você pode glorificar o nome maravilhoso dele? Não tome uma decisão importante na sua vida quando você estiver em crise. Espere passar a crise, espere acalmar, espera um pouco. E eles tomaram uma decisão, irmã, quando eles estavam numa crise. E qual foi a decisão? Foi sair de Jerusalém e ir para Emaús. Mostre com a sua mão, por favor, onde está Jerusalém. 1, 2, 3. Mostre com a sua mão onde está Emaús. Toda pessoa que toma uma decisão em crise está sujeita a tomar essa decisão, descer. Depois que você aceitou Jesus Cristo, sua vocação nunca mais será descer. Depois que você recebeu a Jesus Cristo no seu coração, depois que você experimentou essa dádiva maravilhosa chamada justificação pela fé, Deus não quer mais que você desça. Eu trago esta noite uma palavra de esperança para você, e eu quero declarar-lhe, qualquer que seja a batalha do inimigo contra você, você não vai descer, você não vai descer, você não vai descer. Vai começando a receber esta palavra, vai tomando posse desta palavra, vai crendo, vai confiando, você não vai descer. Diga com força, eu não vou descer. Eu pastoreava uma igreja no Rio de Janeiro, eu não posso me esquecer. Foi um fato tão simples, tão corriqueiro, mas me marcou. E eu estava no gabinete pastoral e o irmão chegou e ele estava agitado. Disse, senta, irmão, descansa um pouquinho, você quer tomar uma água? Pastor, pode, então tome. Isso eu vim aqui lhe fazer uma pergunta. Ele saiu de casa para me fazer uma pergunta. Disse, o que é? Ele disse, pastor, como é que a gente conhece, quando a gente ouve uma voz, como é que a gente conhece se é Deus que está falando ou é o diabo? Oh, meu Deus. Mas eu fiquei pensando, esse irmão ainda não viu diferença entre a voz de Deus e do diabo? No dia que você não conseguir distinguir a voz de Deus do diabo, está ruim, está mal. Mas eu não podia massacrá-lo, porque ele já estava massacrado. Eu disse, meu irmão, eu vou lhe explicar uma diferença. Seu pastor, os olhos dele brilharam, ele acreditou que ia ter resposta. Eu disse, toda vez que o diabo fala, ele sugere que se desça. Toda vez que Deus fala, ele sugere que nos levantemos. Você pode exaltar a majestade de Deus, você pode glorificar o Pai que está nos céus.
Você se lembra da tentação no deserto, no princípio do ministério de Jesus, no último ato preparatório para começar o ministério terreno de Jesus? Você se lembra? Satanás chega e para provar que ele é Satanás, ele disse assim: se tu és filho de Deus, desce. Você sabe como foi o que foi que ele fez no ministério, no final do ministério de Jesus? Jesus estava na cruz, esse ordinário, este sujo, que não se limpa nunca. Ele chegou para Jesus e disse assim: se tu és filho de Deus. Ele começou a falar no princípio do ministério de Jesus, dizendo: desce. No final do ministério de Jesus, ele disse: desce. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. O meu prazer esta noite é dizer que Jesus já havia descido o suficiente e não iria descer mais. Jesus já havia descido o suficiente e não iria descer mais. E porque Jesus não desceu da cruz, nós estamos esta noite vivendo nas regiões celestiais. Porque Jesus não desceu da cruz, hoje você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Dá para levantar a mão, qualquer uma, se você acanhou outra, e dizer: Senhor, eu te dou graças, porque tu não desceste, e por isso eu também posso subir. Eles tomaram uma decisão em tempo de crise e disseram: vamos descer, vamos para Emaús. Você, depois que aceitou a Jesus, você precisa reorganizar o seu GPS. Desde que você aceitou Jesus, tudo foi alterado. Você não vai mais descer, porque o seu lugar agora é Jerusalém. O seu lugar agora é Jerusalém. O seu lugar agora é Jerusalém. O seu lugar agora... Pastor, eu estou em luta, mas está lutando em Jerusalém. Pastor, estou enfermo, mas está enfermo em Jerusalém. Pastor, estou numa crise, mas há crise em Jerusalém. É crise em Jerusalém. Pastor, falta alguma coisa em minha casa, mas sua casa é em Jerusalém. Levanta as duas mãos e glorifica o Pai Celestial. Quando nós descemos, nós perdemos a noção do que está em cima, porque nossos olhos só se voltam para baixo. Quando nós estamos descendo, nós perdemos a noção do que está em cima, porque nosso olhar se volta para baixo. Você está em Jerusalém, não vá para Emaús. Não vá para Emaús. Seu lugar não é Emaús. Seu lugar é Jerusalém. Quem sabe que seu lugar é Jerusalém, com a mão direita levantada, fala uma coisa aí para Jesus. Amém, glória a Deus. Bom, versículo 15 diz assim, eu vou repetir: e aconteceu que indo eles falando entre si, diga, falando, descendo, sofrendo, desorientados, em crise. O que pode acontecer na vida de um crente quando ele está descendo, quando ele está em crise, quando ele está sofrendo? Bom, se tivermos uma resposta alvissareira, a gente vai dizer: este culto valeu a pena. Deixa eu ver o que a Bíblia diz. Eu não tenho nenhum pensamento para lhe trazer, estou lendo a Bíblia. Diz aqui, fazendo perguntas um ao outro. Você já leu na frente? O mesmo Jesus se aproximou deles. Deixa eu te dar uma boa notícia, porque tu és filho de Deus, porque tu és servo do Senhor, porque tu és membro do corpo de Cristo, porque tu estás servindo fielmente ao Senhor, mesmo nas tuas crises, mesmo se por uns quilômetrozinhos tu estiveres indo para Emaús, ainda assim o mesmo Jesus se aproximará de ti. Aqui há uma grande verdade, a grande verdade que ecoa, que emana deste versículo, amados, é a seguinte: repita após mim, se você deseja, Jesus nunca nos deixará sozinhos na estrada da vida. Se tivesse alguém nesta igreja aqui, pastor Anderson, que pudesse depois dessa mensagem cantar Divino Companheiro na Jornada. Se houver alguém, o senhor permite? Se houver uma pessoa que conheça este hino de cor, eu a convido, eu vou tirar uns minutinhos final do meu tempo para deixar você cantar. Jesus nunca nos deixará sozinhos na estrada da vida, mesmo que seja
descem. Oh, aleluia! Sabe, eu estou tão feliz. E não adianta ficar com elucubrações. Por que você está feliz? Por causa de Jesus. O mesmo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. O Jesus que está com você não é outro, é o mesmo. O Jesus que está com você não é outro, é o mesmo. Há pessoas que têm um Jesus para cada dia. Há pessoas que têm um Jesus para cada ano. Há pessoas que têm um Jesus para cada situação. Você pode mudar. A cor dos meus cabelos mudou. Os irmãos podem acreditar que eu não pintei de branco. A cor dos meus cabelos mudou. Hoje o meu vigor físico, mesmo que os irmãos achem que não é verdade, mas por favor, querido, o que eu estou dizendo, meu vigor físico hoje já não é mais o mesmo. Eu nem vou contar para os senhores, mas até X anos da minha vida, eu só gostava de subir escada correndo. Fosse ou não fosse, a única escada que eu me lembro que eu não pude subir correndo foi a do Palácio da Alvorada. As outras eu subia tudo correndo. Hoje eu não faço mais isso. Sabe por quê? Porque eu mudei. Você mudou, nós mudamos. Deixa eu dizer uma coisa, o mesmo Jesus, o imutável Jesus. Diga comigo, Jesus. Mas pode ser mais bonito? Jesus, o imutável. Vamos para adiante. Verso 16. Ficar só no 15 não soaria bem. Entre o verso 15 e o verso 16, você vai observar que você está visualizando espiritualmente dois homens enfermos. Dois homens enfermos. E a razão por que Jesus apareceu é porque eles estavam enfermos. Aqueles dois discípulos viram Jesus curar de todas as enfermidades possíveis. Respondam sim ou não, por favor. Eles viram Jesus curar de cegueira, de lepra, de febre, de qualquer enfermidade. Eles viram Jesus curar de tudo que é possível. Mas naquele dia eles estavam doentes de uma doença que eles não viram Jesus curar. Eles estavam doentes da alma. Eles estavam doentes. E a doença se chama perda de esperança. Decepção incurável. Será que alguém aqui já sofreu desta enfermidade? Perda de esperança. Se você está hoje, imaginemos, só para efeito de raciocínio completo. Se você está hoje experimentando uma crise, que significa uma perda de esperança, você está doente. Eu não estou agredindo você dizendo que você está doente, porque eu quero falar não é só sobre a sua doença, é sobre o seu médico. Eu não quero falar sobre os seus problemas propriamente dito, eu quero falar sobre o solucionador dos seus problemas. Quando sabem que Cristo cura tudo. Verso 16. Mas é bonito demais, eu vou ouvir a voz da noiva. Mas os olhos deles, o povo pode falar? Mas os olhos deles estavam como que fechados. Isso é uma linguagem muito especial. Eles não estavam fechados, não estavam como fechados, estavam como que, olha, dentro da língua portuguesa é alguma coisa muito excepcional. Isso existe raríssimas vezes na Bíblia. Não é como que. Como tem muitas vezes na Bíblia, mas é como que, viu, meu filho? É como que, esquisito, né? Não é esquisito, é maravilhoso. Estavam como que fechados, para que eu não o conhecesse. Quando esses discípulos, quando chega o versículo 16, a radiografia desses discípulos é muito clara, você está percebendo tudo. Eles estavam frustrados. Diga baixinho, porque não merece gritar, diga baixinho, frustrados. Aqueles discípulos viram Jesus curar de cegueira, viram Jesus curar paralítico, viram Jesus curar homem de mão ressecada, viram Jesus estar morto, mas eles nunca viram Jesus curar uma pessoa frustrada. E como eles não viram Jesus curar uma pessoa frustrada, eles ficaram frustrados sem esperança de cura. Sabe por que Jesus faz muitos milagres e é bom dar testemunho de milagres? Porque toda vez que você tem um testemunho de milagre, você sempre diz, bom, se Jesus curou aqui, ele vai me curar também. Testemunho de milagre é uma bênção, uma bênção. Eu tenho estado em muitas Alivex neste país, graças a Deus e a generosidade do pastor Silas Malafaia, e aqui em Natal, sobretudo do pastor Anderson, e eu tenho visto nesses cultos, e em qualquer igreja que seja, pelo menos igreja que aceita milagres, eu tenho visto irmãos darem testemunhos. E toda vez que um crente dá um testemunho, eu diz assim, se fez com ele, faz comigo. Se fez com ele, faz comigo.
Se ele pode ser curado, eu também vou ser. Mas eles nunca viram Jesus curado dessa doença chamada frustração. Os senhores têm aqui uma campanha de milagres. Hoje eu não estou falando de milagres no físico. Hoje estou falando de milagres de doenças palpáveis, visíveis. Estou falando de milagres interiores, de milagres de frustração. Deixa eu dizer uma coisa sob a autoridade do Espírito Santo de Deus. Não sairá daqui esta noite nenhuma só pessoa frustrada. Não sairá daqui esta noite nenhuma pessoa frustrada. Só quem acredita nisso é que vai dizer glória a Deus. Povo de Deus, se não se cansam, se não se machucam e se não se aborrecem comigo, repita após mim. Oh, voz bonita é a da noiva. Todas as frustrações de nossa vida decorrem do fato de não reconhecermos a Jesus. Eles estão caminhando, estão tristes, estão em crise, estão frustrados. E quando eles estão caminhando, estão tristes, estão frustrados, quem chega? Quem chega? A grande questão não é Jesus chegar, porque ele sempre chega. A grande questão é reconhecer Jesus, porque mesmo quando ele chega, às vezes nós não percebemos que ele chegou. Você nunca poderá acusar Jesus de não haver estado do seu lado, mas ele vai acusar você de não ter percebido que ele estava do seu lado. Esta noite não tem uma só pessoa desprotegida aqui. Ele está ao lado de cada um de nós. Esta noite não há nenhuma pessoa aqui desprotegida. Eles vão caminhando, rapaz, coisa triste, né? O que você achava? Rapaz, eu pensei que o fim ia ser melhor. Mas você viu que coisa. Eu estou sendo informado que há uma dispersão total. Você sabe quem desapareceu? O Tomé. Ninguém sabe para onde ele foi. O Tiago também. Rapaz, não tinha WhatsApp. E nós vamos para Emaús. E se o negócio de Emaús não estiver bom, nós vamos descer mais. Enquanto as suas frustrações não são dominadas, você sempre acha que vai descer mais. Daqui a pouco, Jesus vai curar esses discípulos. E se Jesus curou esses dois, sua cura está chegando hoje. As grandes frustrações da nossa vida decorrem do fato de nós não percebermos que Ele chegou. Quem tem esta noite a concepção verdadeira, espiritual, transparente, nítida, cristalina, quem tem esta noite a concepção genuína de que o Senhor está ao seu lado, levante a sua mão e diga: está! Agora, para deixar o diabo nervoso, que é uma coisa muito boa, você diz assim: Ele está. Agora, se você quiser assombrar os demônios, diga o nome dele. O desespero no inferno está terrível. Olha nojento. O nojento deve ser a maneira dele se tratar no inferno. Olha, idiota. O que foi sem vergonha? Olha, miserável. E deve ser a comunicação entre os demônios. Olha só, olha essa dever que eles estão dizendo que ele está. Pois saibam os demônios todos do inferno esta noite que ele está. Diga outra vez, povo de Deus, ele está. Eu queria pedir que você desse uma olhada no versículo 17. E ele lhes diz, coisa linda, e ele lhes diz: Jesus não somente chega, deixa eu te dar uma notícia. Depois eu vou pedir que todo mundo se transforme aí. Estou falando isso com respeito, viu? Por favor, não quero. Estou pedindo que cada pessoa se transforme agora. Dr. Albert, cada pessoa vai se transformar agora numa estação repetidora. É o seguinte, eu vou falar primeiro, aí cada um de vocês fala para alguém que vocês querem. Estação repetidora. O que eu vou falar é o seguinte: quando ele chega, ele não chega mudo. Fala aí, fala. Quando ele chega, o problema não é Jesus estar mudo, o problema é nós estarmos surdos. O problema não é Jesus estar mudo, porque ele não está mudo, ele está falando. O problema é que ele está falando e nós estamos surdos. É como cidadão que diz: pastor, isso faz tantos anos, nossa gente, pastor, naquele tempo de rádio, sabe aqueles rádios de pilha? Sabe? Bom, eu estou falando de coisa arqueológica. O irmão diz: pastor, o que aconteceu, pastor?
comprei esse rádio. Eu queria ver o programa do missionário Lourenço Olson. Alguma pessoa sabe o que eu estou falando. É antigo, mas é verdadeiro. Só olha aqui, e meu rádio não presta isso. Mas como não presta, irmão? Comprei agora, irmão. Agora, e não presta, eu não ouço o programa. E estava horário passando, eu queria tanto ouvir o programa. Eu chamei um rapaz, meu irmão, dá uma ajuda aqui. Esse meio foi lá. Aí o rapaz falou no meu ouvido, pastor, é que está na estação errada. O rádio estava bom, mas estava mal situado. Jesus está falando, você não está ouvindo, porque você está sintonizando a estação errada. Você está ouvindo outra voz, porque você está noutra estação. Por que que nós temos cultos? Por que que nós temos cultos? Por que que a igreja se reúne? Porque cada vez que a igreja se reúne, Jesus acerta a nossa estação. Cada vez que nós nos reunimos, já diz, meu filho, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, e agora? Agora está falando. Meu filho, a Bíblia diz que havendo Deus antigamente falado, continua falando. Deus nunca parou de falar, nós é que paramos de ouvir. Deus nunca parou de falar, completa a sentença, nós é que paramos de ouvir. E Jesus chega e começa a falar. E os dois, doentes de frustração, não ouvem. Nós falamos tanto de milagres, nós precisamos tanto de milagres. Quando eu fui ao consultório do Dr. Albert, estava com um problema tão grave nos meus olhos. Quando eu li a história de Saulo de Tarso, que ficou cego em 3 dias, eu sei o que é isto por experiência, eu já fiquei cego em 3 dias. E depois disto, depois de uma cirurgia, depois de outra cirurgia, a coisa complicou. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu comecei a me condicionar, a me preparar para viver cego, porque eu não via solução. Eu disse, olha, eu não reclamava, mas Jesus, e eu já estava, eu dizia, onde é meu quarto? Onde é minha cama? Como é? Estava me condicionando, Mas um dia o Senhor Jesus operou completamente. E eu louvo a Deus por ele. Deixa eu dizer uma coisa, teus problemas têm um fim. Tua dificuldade tem um fim. E a boa notícia que eu quero dar, ei, discípulo de Emaús, vocês continuam descendo. Enquanto vocês continuarem descendo, vocês não vão estar 100%. Agora tem uma coisa, quem resolve o problema em vocês está aí perto de vocês, que vocês não estão vendo, mas Ele vai solucionar. Coisa muito linda. Você pode exaltar esta noite a majestade do Senhor. Agora, irmãos, nós vamos para o verso seguinte, verso 17. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? 3 coisas que eu quero deixar diante de você esta noite, se você puder conservá-las por um tempo, pelo menos até a próxima mensagem, então já é alguma bênção. Primeiro, quando você estiver triste, quem se lembra? Número 1, quando você estiver triste, quem se lembra? Não tome decisões. Quando você estiver em crise, não tome decisões. Quando você estiver em crise. Segunda regra, quando você estiver em crise, fale pouco. O que foi que Jesus perguntou? O que é que vocês estão falando? Quando nós estamos em crise, muito cuidado com as nossas decisões. Quando nós estamos em crise, muito cuidado com as nossas palavras. Terceiro, quando nós estivermos em crise, sejamos muito cuidadosos com o nosso estado de espírito. Se você fica triste na crise, a crise... Escutem, crise é um tapete. Crise é um tapete. Crise é um sofá. Crise é uma cama. Crise é uma cadeira. Se você ficar triste na crise, a crise senta na cadeira. A crise deita na cama. A crise rola no tapete e não sai de lá. Se você quer vencer uma crise, tire o tapete da tristeza e dentro da crise diga, está tudo esquisito, mas eu estou alegre. Está tudo o contrário, mas estou alegre. Quando você encontrar um cliente, diz, pastor, eu estou tão fraco. Quando você encontrar um cliente, pastor, não era por mim, mas porque eu estou tão triste. Na verdade, o que essa pessoa tem é que a sua tristeza roubou a sua força. Alô? Tristeza rouba força. Alô? Tristeza rouba. Mas como rouba? Onde é que está isso na Bíblia, amado? No livro de Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor. Só os homens completam. Alegria do Senhor.
as mulheres vão falar mais alto que vocês. A alegria do Senhor. Eu falei, eu avisei. A alegria do Senhor, todo mundo agora. Quando você estiver em crise número 1, não tome decisões. Quando você estiver em crise número 2, fale pouco. Quando você estiver em crise número 3, não fique triste. Não fique triste. Ponha a sua alegria por cima da crise. 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 Aleluia. Deixa eu dar uma palavra, pastor Alessio, que o Senhor está falando muito forte em meu coração. Tem gente sendo curada agora. Tem gente sendo curada agora. Parece que eu estou vendo pessoas às vezes. Se você encontrar um irmão aí e fizer assim, não censure, não murmure nem critique, não. Ele está mudando, ele está tirando a crise de cima do tapete. Se você encontrar um irmão, pede você fazer assim, não censura não. Esse irmão perdeu o juízo, não perdeu o juízo. O que é isso? Ele está tirando a cama, para a crise não ter onde deitar. Ele está tirando o sofá, para a crise não ter onde se sentar. Vamos dar uma olhadinha no versículo seguinte. Não esqueça o que o versículo 17 está nos ensinando. Nossas palavras determinam o nosso estado de espírito. Você não consegue ajudar ninguém com uma palavra de entusiasmo se você está triste. Você não consegue estimular nenhuma pessoa à vitória se você tem uma sensação de fracasso. Eu queria pedir que o povo de Deus visse comigo o verso 18. Olha o que diz. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe. Irmãos, este é um versículo tão triste, eu vou passar, porque eu não gosto muito de ficar considerando isso, porque esse irmão, meu Deus, ele disse assim, hoje, falando com gente, moço, que feiura, você não escutou, você não ouviu o Jornal Nacional, não? Rapaz, moço, companheiro, você não, a Band News... Você não? Não vi. Olha o que ele disse assim. És tu só, peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido. O que mais, irmãos? Mais forte. Quando Deus fala, não há nenhum erro. Mas quando o homem fala, pode haver erro. Eles cometeram um grave erro aqui. Eu não estou falando o erro ético de falar com Jesus dessa maneira. A gente só perdoa porque não sabia que era Jesus. Aí não perdoa porque eles eram ignorantes. Muito bem. Mas o erro desta palavra não é a Bíblia que está errada. A palavra deles está errada porque eles falharam. Eles disseram assim, tu não sabes quais são as coisas que têm acontecido em Jerusalém? As coisas que têm sucedido quando... Bem forte, porque use o S com força. Nestes, dá uma força nesse. O que mais? Nestes dias. Essa pergunta foi enganosa. Eles não falaram o correto, pastor Osório. Chutei o nome de general. Muito bem. Eles não falaram esta palavra corretamente. Olha o que eles disseram. Tu não sabes as coisas que aconteceram, que sucederam nestes dias. Essa pergunta é falsa, porque eles não estão pensando nestes dias. No outro domingo, Jesus estava vivo na entrada triunfal em Jerusalém. Na segunda-feira, Jesus estava vivo. Na terça-feira, Jesus estava vivo. Na quarta-feira, Jesus estava preso, mas estava vivo. Na quinta-feira, Jesus estava no tribunal, mas estava vivo. Eles estavam pensando, o pastor Joel, só em um dia. O caso deles não era domingo, não era segunda, não era terça, né? O caso dele era sexta-feira. Ele diz, você não sabe o que foi que aconteceu na sexta-feira e vem com essa, como dizem os Sérgio Panos, vem com essa embromação para Jesus. Você não sabe o que aconteceu nestes dias. Eles não estavam focados nos dias, eles não estavam focados na semana, eles estavam focados na sexta-feira. O povo pode, por favor, me atender num pedido? Fala, pois, eles estavam focados nas notícias da... Não, fala sexta-feira bonito. Você não gosta de sexta-feira? Fale bonito, Não, fale mais bonito. É um dia abençoado, sexta-feira. Eles estão focados na... Isso.
Agora não fale mais alto para não interromper o pouso dos aviões no aeroporto. Muito bem. Eles estão focados nas notícias da sexta-feira. Eu quero pedir que você continue a me acompanhar nesta dissertação singelíssima, porém explicitamente bíblica. E eles disseram: isto só peregrina Israel, e não sabe das coisas que se tem sucedido em Jerusalém nestes dias, mas não era nestes dias, era nesta-feira. Eles não estavam decepcionados com o domingo, eles não estavam decepcionados com a segunda, com a terça, com a quarta, com a quinta. O negócio era na sexta-feira. Por quê, irmãos? Porque na sexta-feira eles viram Jesus ser crucificado, na sexta-feira eles viram Jesus ser tirado da cruz, na sexta-feira eles viram Jesus ser posto no... E depois o que aconteceu? Aí eles não viram mais nada. Então o foco deles estava na sexta-feira. Ouça-me o que eu vou lhe dizer. E se Deus lhe ajudar, e vai lhe ajudar, tanto vai lhe ajudar que já está lhe ajudando. Escute o que eu vou lhe dizer com muita precisão. Quer dizer, escute com precisão. Eles cometeram um gravíssimo erro. Toda pessoa atualizada você conhece. Tem gente que sabe o que aconteceu no mês passado, mas ignora completamente. Você viu, irmão, você viu o que aconteceu agora? Uma entrevista do presidente Obama. Que presidente Obama? Mas ele não é mais presidente. Ah, não é mais não. Tem gente assim, desatualizada. Está pensando que o presidente... Pois é. Olha, rapaz, eu gosto muito aqui de ver as entrevistas do presidente Tancredo. Entrevista? Como já morreu, rapaz. Tem gente que só sabe o dia da morte. Tem gente que não sabe mais nada. Ouça-me. Um grande problema, isto acontece com toda pessoa que sofre de frustração. Ele concentra todo o seu foco no dia da tragédia. E se esquece que a tragédia não é o último dia da semana. O último dia da semana espiritual não é a tragédia, é a vitória. Eles conheciam a história da cruz, diga amém. Eles sabiam que Jesus tinha morrido, diga amém. Eles sabiam que Jesus tinha sido sepultado, diga amém. Eles estavam doentes porque a última notícia que eles tinham... Você sabe a última notícia? Eu sei. Eu não gosto nem de falar. Você sabe a última notícia? Está aqui, eu tenho um boletim, tem aqui um boletim. Aqui eu gravei. E atenção, senhoras e senhores, comunicamos que aquele homem conhecido como Rabi foi crucificado hoje. Mas essa é a última notícia? Para mim é. Não, eu tenho uma mais nova. E atenção, senhoras e senhores, comunicamos que aquele homem que foi crucificado acabou de ser sepultado no jardim Virgem de José de Arimateia. É a última notícia. Ouça-me o que eu vou lhe dizer. As notícias da sexta-feira são verdadeiras, mas o que faz a igreja feliz são as notícias do domingo. Aí Jesus chega, vocês podem ver esta notícia aqui. E atenção, senhoras e senhores, está circulando aí a informação por toda Jerusalém que o homem que foi sepultado no jardim de Arimateia não está mais lá. Tem uma mulher chamada Maria Madalena e provou que ele não está lá. Tem 2 discípulos que desceram, não viram ninguém e dizem que este homem está vivo, está passeando por aí. E é até provável que enquanto você está ouvindo esta notícia, ele chegue perto de você. Se você está aplaudindo o Nazareno, faça isto com entusiasmo. Fale comigo se você pode me ajudar. Você telefona para onde você quiser. Diga, eu ajudei o pastor, como ajudei? Eu dei uma força aí para ele, repetindo o que ele falava. Ok, se você pode repetir, se você pode colaborar comigo, então diga, eu acredito nas notícias da sexta-feira. Mas elas não são as últimas. Eu tenho o boletim de notícias do domingo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero celebrar com você esta noite as notícias do domingo. Eu quero celebrar esta noite as notícias do domingo. Qualquer que seja a sua frustração, escute, com a morte dele, ele está vivo.
Qualquer que seja a imagem que você fixou na sua mente do sepultamento dele, esquece o sepultamento. Por que a Bíblia faz tanta ênfase no sepulcro vazio? É porque o sepulcro vazio é uma notícia do sábado, a ressurreição é uma notícia do domingo. Na sexta-feira, o sepulcro está ocupado. No sábado, tem um mistério lá dentro que o sepulcro está vazio. No domingo, ele já está do lado de fora do sepulcro. O Senhor está ao nosso lado esta noite. Há uma presença tão rica, há uma presença tão real, há uma presença tão plausível. Qual é o teu problema? Qual é a tua dor? Qual é a tua frustração? Qual é a tua crise? Qual é a tua dificuldade? O que está acontecendo contigo? Ele está vivo. Ele está vivo. Eu quero pedir uma coisa ao meu Pai Celestial esta noite. Deus, põe no coração de cada pessoa que está aqui, que tem que focar agora as notícias do domingo. As notícias do domingo. As notícias da sexta são verdadeiras, mas não são as últimas. As notícias da sexta-feira são verdadeiras. Complete o que eu acabei de falar. Mas não são as últimas. Sabe como é que a gente diz isto? É assim, a gente baixa a cabeça e diz, Pastor Otto, as notícias da sexta-feira são verdadeiras, mas não são as últimas. O sábado é o hiato que faz você voltar-se do túmulo com Jesus para um Jesus fora do túmulo. Notícias do domingo. Nós estamos já nos encaminhando para uma conclusão, mas eu quero terminar no fim, porque é uma feiura terminar as coisas no meio. Versículo de número 19. E ele lhes perguntou quais, e eles disseram, ai meu irmão, olha só, ai Jesus, está aqui. As que dizem respeito a Jesus Nazareno, falando com o próprio. Falando com o próprio. Você não sabe de nada, rapaz. Onde você está vindo? Porque eles não viram de onde Jesus veio. Porque aqui não diz que Jesus veio. Aqui diz que Jesus apareceu. Uma coisa interessante. Chegar é uma coisa, aparecer é outra. Chegar é quem está caminhando, está vindo, estava longe, estava perto, chegou. Aparecer é quem já estava aqui e a gente não tinha visto. Jesus está aqui. Se você não viu, é porque ele ainda não apareceu para você, mas ele está aqui. Tão real e poderoso, tão transparente e genuíno como naquele dia. Aos que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi homem e profeta. A Bíblia registrou, porque a Bíblia é a verdade. Quando você estiver em crise, fale pouco. Você se lembra do que eu falei há poucos minutos? O erro deles, que focaram nesses dias e não era verdade. Quem se lembra disso? Eu me lembro. Muita gente se lembra, quase todos. Só aquele irmão ali, mas tudo bem. Agora, eles voltaram a cometer um equívoco. Se você falar muito quando você estiver em crise, você vai só falar tolice. Olha outra tolice que eles falaram. Jesus perdoa, Jesus é bom demais. Agora, se eu perdoo, mas eu mando escrever na Bíblia. Eu perdoo, vocês estão perdoados, agora vai ficar escrito. E daqui a 2000 anos, Leonardo e Ver que vão pregar sobre isso. Ok. As que diz respeito a Jesus Nazareno. Repete aí, povo de Deus. Agora diga, lê as próximas 4 palavras. Aqui está o grande erro deles. Aqui está o grande erro deles. Quem não crê na ressurreição, considera Jesus um homem do passado. Quem não crê num Cristo vivo, considera Jesus um personagem histórico. Quem não crê na ressurreição, tem uma imagem de Jesus para trás. E eles cometeram um grave erro e disseram, quais notícias? Fala para mim. Se aquelas que dizem respeito a Jesus de Nazareno, que foi. Diga baixinho, com pena deles, diga que foi. Muitas pessoas nunca são curadas, porque elas acham que Jesus foi médico. Muita gente nunca recebe uma resposta de Deus para os seus problemas, porque acham que Jesus foi. Deixa eu dizer uma coisa que todo mundo sabe, mas que é conveniente relembrar. Jesus não foi, Jesus é. Jesus não foi, Jesus é. Eu vou repetir, Jesus não foi, Jesus é.
Aqui nós aprendemos uma coisa muito séria nas crises existenciais, nas crises psicológicas, nas frustrações da alma. Uma coisa muito séria é que quando você mergulha numa crise, você não faz diferença entre o passado e o presente. Quando você entra numa grande crise, você perde a noção do tempo. Você diz que uma coisa que é, já foi. Você diz que uma coisa que já foi, é. Você diz que uma coisa que nunca foi, você diz que vai ser. Aí você faz uma confusão tão grande. Fale pouco quando você estiver em crise. E daí o que vai acontecer? Porque se você falar pouco, Jesus vai falar muito. Não fale mais do que Jesus. Diga uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra dele resolve todo o nosso erro e frustração. Agora eu quero ler para o versículo, eu estou completando 19. As que diz respeito a Jesus dizendo que foi. Oh meu Deus, que foi. Conserta isso aí, irmão. Não é consertar a Bíblia, é consertar essa reportagem do rapaz. Eu vou dizer o erro que foi. Os irmãos, por favor, dê um jeito nisso. Que foi? Que foi? Que foi? Sabe o que eu descobri agora quando vocês falaram? É que se vocês estivessem lá no caminho de Emaús, vocês não teriam dito o que foi, vocês teriam dito que é. Nada disso, vocês estavam descendo para Emaús, vocês iam fazer coisa. Só diz que é quem está em Jerusalém. Quem está em Emaús só tem essa história de foi. Vamos para o versículo de número 21. E terminando de número 19, eu quero só dizer, nosso Jesus não é um Jesus histórico. É um Jesus eterno. É um Jesus transcendental. Eu gostei dessa. Eu vou repetir. Eu gostei. Eu vou repetir. Jesus, nosso Jesus, Jesus, meu Jesus, não é um Jesus histórico. É um Jesus. Pastor, só está falando assim com raiva. Estou com raiva de quem? Com raiva do demônio que anda mentindo. Jesus, nosso Jesus não é um Jesus histórico. É um Jesus eterno e transcendental. Escuta, olha uma coisa aqui. Eu estou aqui na tribuna olhando para você. Não sei se vocês têm a mesma visão que eu tenho, mas dá quase para ver Jesus passeando no meio de vocês. Dá quase para ver Jesus tocando em vocês. Dá quase para ver Jesus tirando tua dor. Dá quase para ver Jesus agora te abençoando. Dá quase para ver Jesus. Ele não foi, ele é. 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 Glorifica a Deus. Ele não foi, ele é. Vocês aguentam ainda mais? O versículo 20, aguenta sim ou não? Sim, muito bem. Verso 21, oh meu Deus. Irmão em crise, fala pouco. Levei outra tolice. Emaús, rapaz, volta para Jerusalém, seus abençoados. Olha só o verso 21. Leia aí, eu não vou nem ler. Leia, irmãos. E nós, só uma palavra, e nós. Como é que é o negócio? É uma questão agora verbal. E nós, mas que vergonha, nós esperávamos. Escute o que eu vou lhe dizer. É até uma necessidade disso. É impossível encontrar um auditório mais atento do que os senhores. Impossível. Então vou parar com o negócio de escute. Isso é uma coisa que a gente ficou ouvindo às vezes um pregador americano. Listen to me. Já estão licenciando. Ok, escute, irmãos. Sabe um problema muito grave nas crises? É que toda vez que nós mergulhamos numa crise, nós pomos a nossa esperança para trás. Nós esperávamos. Quando você põe a sua esperança para trás, você não tem futuro. A esperança é a virtude que garante o seu futuro. Vocês sabiam que a fé se apoia no passado? Sabiam? A fé se apoia no passado. No passado, pastor, isso não é uma heresia. Não, a fé se apoia no passado. Sabe por que sabe como é que eu creio? Eu creio assim, Jesus falou comigo ontem que eu vou ser vitorioso. Falou ontem que eu vou ser vitorioso. Hoje eu creio que eu vou ser vitorioso, porque Jesus falou ontem. Fé se apoia no passado. Agora, por favor, irmãos, esperança se apoia no futuro. A esperança é olhar da alma para o futuro. A fé é a segurança de que é real o que Jesus nos falou ontem.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós esperávamos. Olha, só para nós. Para não deixar mal os discípulos do caminho de... Vou falar bem baixinho para não deixar mal. Não foi uma feiura? Fala aqui. Foi. Não, baixinho. Foi ou não foi uma feiura? Foi. Nós esperávamos. Pastor. Não vou mais não vou mais para o culto não. Esperava que Jesus me curasse. Esperava ganhar na loto. Você vai continuar esperando, você não vai ganhar nunca. Não, isso não é esperança, isso é cobiça. Muito bem. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Agora, olha o triste, mas agora. Essas duas palavras são emblemáticas. Elas falam sozinhas, eu não preciso dizer nenhuma palavra. Elas falam forte, mas agora. Olha, é o seguinte, meu amigo, a gente já sabe que você é meio trouxa, a gente sabe que você está desatualizado, sabe que você está no outro mundo. Isso é verdade. Isso é verdade, ele está no outro mundo. Nós esperávamos que ele fosse, que ele remisse, mas agora, essa é uma das palavras mais tristes que uma pessoa pode pronunciar quando está mergulhado numa crise. Eu orei até ontem, mas agora eu parei de orar. Eu jejuei até ontem, mas agora eu parei de jejuar. Eu fui à igreja até domingo passado, mas agora eu não vou mais. Mas agora, nunca use palavras, mas agora, quando você estiver em crise, porque elas serão falsas. Elas não traduzem a confiança em Deus. Olha o que eles disseram, mas agora, já sendo o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Eu passo deste versículo para o outro para chegarmos à conclusão, dizendo uma coisa: depois que nós lemos este versículo e o Espírito Santo trabalha em nosso coração, eu quero escrever rapidamente aqui numa faixa e pôr essa faixa. Tá, já terminei. Põe ali, está ali. Focaliza ali, põe ali o foco ali. Sabe o que está escrito ali? Nossa esperança não está morta. Eu quero lhe sugerir que cada vez que você entre nesta casa e você dê uma olhada ali, espiritualmente, veja o que é que está escrito ali. Você não está vendo ali porque isto não é material, é espiritual. Mas eu vejo uma faixa que está ali, emanando do próprio trono de Deus e dizendo: povo de Deus, a esperança de vocês não está morta. Qualquer que seja o problema que você enfrentar, qualquer que seja a sua necessidade, eu quero lhe pedir que tenha uma santa coragem, uma poderosa ousadia. Você põe a mão agora no seu coração, 1, 2, 3, põe e diga: Deus, qualquer que seja o meu problema, eu declaro, minha esperança não está morta, minha esperança não está morta, minha esperança, daqui a pouco aparece até música, minha esperança não está morta, minha esperança não está morta, minha esperança não está morta, minha esperança não está morta. Qualquer música serve. Qualquer música serve, qualquer melodia. Minha esperança não está morta, minha esperança não está morta, minha esperança não está morta. Oh, povo de Deus, Olivec e Natal, reunido aqui hoje, nossa esperança não está morta. Agora eu vou dizer uma coisa, eu estou recebendo uma ousadia especial do céu. Eu vou dizer, vai ser um desespero no inferno. E daí eu vou falar, além que nossa esperança não está morta, ninguém vai conseguir matá-la. Verso 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo. Gente, eles sabiam, esqueceram. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Que é isso, rapaz? Eu estou prestes a concluir, mas eu preciso dizer-lhes um próximo perigo relacionado com as crises. Quando nós mergulhamos numa crise, nós não ouvimos a voz dos testemunhos. Maria Madalena, as outras mulheres, Pedro, João, o anjo, nada disso prevaleceu.
No dia que tu não queres mais nos testemunhos do que foram abençoados, tu estás em Emaús como tua casa permanente. Nós não estamos descendo para Emaús. Em Jerusalém, nós queremos nos testemunhos. Jesus morreu em Jerusalém, ressuscitou em Jerusalém, o Pentecoste veio em Jerusalém, Jesus vai reinar em Jerusalém. Os testemunhos estão falando e nós aqui estamos ouvindo a voz dos testemunhos nesta noite. Quantos declaram humildemente esta noite que estão dando atenção à voz dos testemunhos? Digam amém. E agora eu quero concluir, cheguei ao final. No versículo 26 diz assim, 26, 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Vê se aí tem erro. Não, aí quem está falando é o próprio. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Sabe o que isso quer dizer? Jesus está dizendo, vocês não estão entendendo coisa alguma, mas começando por Moisés, Moisés falou, eis que um profeta semelhante a mim. Davi falou, Isaías falou, e falou dos profetas, falou, era longe Emaús. E não era tão longe, mas eles não iam de Uber. E está falando, e deu tempo, falando sobre o que Jesus queria dizer o seguinte, discípulos, todas as promessas de meu Pai estão de pé. Eu não posso terminar esta noite sem que eu diga isto outra vez para você. Todas as promessas de Deus estão. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo, e finalmente, como Jesus já havia falado a palavra de Deus para eles, agora as luzes estavam começando a refulgir, e então eles começam a entender no seu coração as novidades espirituais, e eles dizem duas palavras. Se durante a crise eles tivessem dito só essas duas palavras, as coisas teriam sido bem diferentes. Enquanto eles falaram muito, eles não conseguiram nada. Quando eles resumiram sua palavra, eles conseguiram tudo. As duas palavras são estas: fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. E sabe como é que a história termina? É uma história tão linda, diferente de todas as outras histórias dos historiadores humanos, lineares, horizontais. Diz assim, e entrou. Eu quero pedir que você diga comigo, e entrou. E entrou. Agora, diga as duas próximas palavras. E entrou. As duas palavras seguintes. Duas palavras só. E entrou. As palavras seguintes. E entrou. Entrou o quê? Entrou o quê? Não é possível. Está isso na Bíblia? Toda a minha esperança se fundamenta nisto aqui, nesta história bonita. Olha aqui. E entrou para ficar. Eu quero te dar uma notícia muito linda. Houve um dia na vida que tu aceitaste a Jesus, sim ou não? Houve um dia que ele entrou na tua vida? Por mais que o diabo te tente e te persiga, guarda isso. Ele entrou para ficar.